Bom, vamos lá. Para começar, você foi enganado. É isso mesmo. É isso que você ouviu. Você foi enganado. Beleza? Vou melhorar a frase. Nós fomos enganados. Certo? Eu vou me incluir. Nós fomos enganados. Comigo não foi diferente. Bom, do que você está falando? Afinal. Então vamos lá. Para quem já assistiu algum vídeo do canal, alguns vídeos anteriores que eu postei, já pode ter percebido que a pegada dos vídeos é tratar de assuntos que muitas das vezes passa despercebido, tá certo? São assuntos não muito comuns, não são assuntos que dão hype, não são assuntos que estão, entendeu, sendo discutidos comumente, né? Você raramente vai ver esse tipo de assunto sendo abordado, seja numa conversa mais formal, uma conversa a dois, seja uma conversa em grupo, tá ligado? Mas do que se trata o vídeo de hoje, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre educação, ensino, o ensino, a educação, né? Existe aquele jargão de que educação vem de casa, de educação vem de berço, etc e tal, né? Mas a educação que eu quero falar, e sobre o ensino que eu quero falar, não é sobre aquele que você recebeu na sua casa, ou que você não recebeu, né? Mas eu quero falar do ensino, o ensino público, né? O ensino das escolas públicas, sejam elas particulares, mas em especial o ensino público, né? O que tem acontecido se a gente voltar lá atrás na história? Qual o desenrolar, né, das coisas? A gente ouve, eu pelo menos ouvi minha avó, minha mãe, enfim, falar que antigamente o ensino era rígido, que os professores tinham palmatória, né? Se o aluno não fosse obediente, ele não, né, seguisse as regras certinho, ele era punido. O professor tinha autoridade de punir o aluno caso ele fosse rebelde, né? E o que a gente tem reparado que das gerações passadas, né, de 2 a 3 gerações passadas, as gerações dos nossos pais, dos nossos avós, é que aquilo que era socialmente aceito lá atrás, hoje em dia é totalmente ridicularizado. É algo abominável, visto como algo, né, totalmente satânico até, né? Nossa, como que pode bater nas crianças? Como que pode puni-las, crianças? Jamais e tal, etc. E o que a gente tem visto é que cada vez um ensino mais frouxo, né? Não era um ensino que, pô, você fez a prova, você não foi aprovado, você vai ter que refazer, né? Pô, você teve muita falta, você vai ter que vir e refazer o ano letivo. Você vai ter que vir refazer a matéria. Não. O que a gente tem visto é cada vez mais os ensinos sendo cada vez mais afrouxado. Não importa se você tem presença, não importa se você tem nota, você vai passar o ano letivo e você vai seguir assim em diante. Então o que a gente tem visto são alunos cada vez em séries mais avançadas, cada vez sabendo menos, tendo menos conhecimento, tendo menos bagagem, tendo menos raciocínio, né? E, e isso não ficou só no ensino, né? Infelizmente. Isso não ficou só no ensino público, porque isso se estendeu, aí é um outro assunto, mas isso se estendeu para os lares, porque a gente viu que isso, né, aconteceu na partição pública, mas aconteceu também na partição privada, que são os lares, né, as casas, as residências. O que a gente viu foi que os pais, muitas das vezes, perderam a autoridade que eles tinham sobre os filhos, certo? Onde já se viu pai bater no filho. Não, isso não se pode. Né? Que é algo perverso. Não, onde já se viu, né? Agressão à criança. Não.
Isso é algo abominável. Agora, a partir de hoje, a nossa sociedade não aceita mais isso, certo? Agora, a criança ela tem que ter, né, a sua livre escolha. Afinal de contas, ela é responsável por si mesma, não é mesmo? Não é mesmo? Ah, olha só que interessante, né? Punir a criança? Não, jamais. Ela que seja rebelde, ela que faça suas escolhas, né? Então, o que a gente tem visto são lares destruídos, né? Os pais não podem. Em dado momento da história, os pais foram proibidos de corrigir seus filhos, né? Foram proibidos de discipliná-los através da, de, da disciplina mesmo, de pegar e bater se for preciso, né? Pô, tô conversando, conversei com meu filho, ele não me escuta. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para ele que existe uma punição mais severa, mas não. Isso é proibido, né? E, é claro, a consequência era óbvia, né? Cada vez mais as crianças vão desrespeitar os pais, eles vão cada vez mais desrespeitar os professores, isso é óbvio. E é o que tinha que acontecer, não tem outra consequência. Não existe outra, né? Não existe uma outra possibilidade de se esperar a não ser essa. E por mais que você desde criança tente, se esforce, faça o possível para educar da forma calma, passiva, mais branda possível, é da natureza do ser humano ele, em dado momento, se rebelar, ele, entendeu? Testar, né, a paciência, testar a resistência do adulto, certo? Isso é da natureza da criança. E isso tem que ser corrigido proporcionalmente à ação da criança e ao desrespeito. Porque a partir do momento que uma criança ela desrespeita, né, o adulto que é responsável por ela, que são os pais no caso, ou o tutor, certo? Ele está algemado, amarrado e não pode proporcionalmente punir, proporcionalmente ao desrespeito, o que vai acontecer é que ele simplesmente não vai ter como disciplinar seu filho, certo? Porque se o filho bate no rosto do pai, por exemplo, um exemplo, esse é um puta desrespeito, né? Um desrespeito no grau ali mais elevado, certo? O que o pai tem que fazer? Ele tem que dar 3 ou mais tapas no rosto do filho para mostrar, né, para discipliná-lo. Porque se ele não pode fazer isso, ele vai ficar desrespeitado, ele não vai ter autoridade, o filho vai entender que ele não tem autoridade e que, na verdade, o filho é que tem autoridade sobre o pai. E fica impossível dele corrigir o filho, certo? Esse é um exemplo, né, prático, um exemplo ali muito didático do que eu quero dizer como quando eu falo em punir proporcionalmente, certo? Agora é óbvio, pô, o filho mandou o filho arrumar a cama, ele não arrumou. Não precisa você chegar lá e dar um tapa na cara dele, mas você vai punir proporcionalmente, certo? A desobediência, agora cabe a quem decidir qual a proporção? Cabe ao pai, só os pais. O Estado, seja quem for, a sociedade não tem que interferir, certo? A partir do momento que interferiu, a gente percebe que não deu certo, né? A gente percebe que não deu certo, que deu merda. Então o que teria que fazer? Voltar lá atrás, né? Mas não é o que a sociedade quer, né? Não é o que o politicamente correto vai dizer que não, realmente, vamos assumir que erramos e tal. E agora tratando mais especificamente do ensino público, o que nós temos é que o ensino, além de ficar frouxo, além de piorar dele ficar frouxo, dele, enfim, tornar aquela aprovação automática dos alunos, o pior não foi nem só isso. O pior é que o ensino, ele já desde a sua raiz, foi moldado, né? Ele foi moldado para que o aluno ele seja uma pessoa não pensante, uma pessoa sem raciocínio próprio, sem crítica, certo? Uma pessoa que não questiona, certo? Uma pessoa que não tem pensamentos próprios. Por quê? Porque o cenário que você vê nas escolas do ensino
público geral do país todo é o aluno submisso, certo? Submisso no sentido do ensino, né? Que ele só ouve o que o professor diz, ou ele anota no caderno que foi escrito na lousa, e ele repete o que foi passado, né? E simplesmente é isso. O aluno ele é ensinado desde criança a chegar, sentar, escutar o que ele precisa fazer, repetir o que lhe foi passado, certo? O que lhe foi dito, o que tem que ser feito, e ele pegar e replicar aquilo. Então ele copia no caderno, quando ele vai fazer a prova, ele recopia para a prova. Né? Ele escuta o professor falar, e se ele lembrar, ele vai lá e repete o que o professor disse. E em nenhum momento existe um incentivo desse aluno questionar o porquê daquilo, certo? De questionar se realmente aquilo, né, da onde veio aquilo, certo? Qual a raiz daquele pensamento? De criticar até aquele pensamento e dizer, não, mas eu discordo disso por conta disso. Não, não é permitido, na verdade não é que não é permitido, mas não é incentivado. As crianças não têm o incentivo de criticar, de ter uma crítica, de formar a sua opinião, a sua própria opinião, de falar, ó, fulano pensa assim, fulano pensa assim, fulano pensa assim. Agora faça uma síntese, certo? Absorva o que você vê de melhor em cada uma dessas ideias e forme a sua própria ideia. Isso que deveria ser feito, né? Porque é assim que você forma opinião, é assim que você forma um cidadão, é assim que você forma uma pessoa, uma identidade. É a pessoa que tem uma identidade que ela pega, absorve um pouco de uma pessoa, absorve um pouco de outra, e ele absorve um pouco de cada uma e absorvendo experiências diferentes, ele cria o seu próprio registro, a sua própria identidade, certo? Ele cria a sua própria experiência e o seu próprio pensamento, suas próprias ideias. É assim que você forma uma pessoa, certo? É assim que se formam pessoas, pensadores, inventores, tá certo? Cientistas. É dessa forma. Não existe outra forma, entende? Então, por isso que no ambiente familiar você tem o pai e você tem a mãe. O pai ele ensina de uma forma, a mãe ensina de outra forma. Qual é o papel do filho? É absorver o que tem de bom do pai e o que tem de bom da mãe. E quando existem outros papéis ali familiares, como avô, avó, etc e tal, talvez algum tio próximo, ele também vai absorver dessas pessoas. E ele vai fazer uma síntese disso, ele vai unir a sua própria experiência pessoal subjetiva, certo? E com a síntese desse conglomerado, desse conhecimento, ele vai formar a sua própria personalidade, a sua própria identidade, o seu próprio eu, a sua pessoa, os seus pensamentos, as suas ideias, a sua forma de agir, de pensar, de falar, etc, etc. Certo? E isso é em tudo na vida. Quando você entra na empresa é a mesma coisa. Tudo é muito novo para você. Você é como uma criança, um bebê ali. Você não conhece nada, não sabe nada. Não conhece nem os primeiros passos. Aí vai chegar alguém e vai falar, ó, passo a passo é esse, é esse, é esse, é esse. Aí vai chegar um outro colega e vai falar, ó, é assim, 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 assim. Esse processo é assim, assim, assado. Aí vai chegar o seu líder, seja o seu gerente, o seu diretor, não importa. Ele vai falar, explicar a forma dele. E você vai absorvendo de cada um pouco. Você vai observando os seus colegas de trabalho trabalhando e você vai absorvendo as experiências. E você vai criando o seu registro profissional. O seu registro, a sua identidade profissional. Certo? Como? Aprendendo com cada um pouco. Absorvendo de cada um pouco. De cada um aquilo que você consegue absorver. E tudo na vida é dessa forma. Tudo. No esporte não é diferente. Seu professor vai te dar aula quando você é jovem.
Aí você vai crescer adolescente, um outro professor vai te dar aula. Você vai ficar adulto, um outro professor vai te dar aula. Você vai absorver de cada um desses professores mais a interação com os outros alunos, mais a sua prática diária, mais o seu exercício diário, a repetição em cima de repetição. E com todas essas experiências você vai formar a sua identidade esportiva, certo? Você vai formar o seu, no caso, quem se tornar profissional, né? Mas quem não se tornar, você vai se tornar um esportista, né? Com a sua própria identidade. E tudo na vida é dessa forma. As experiências formam o indivíduo, tá certo? E eu fiz toda essa introdução para falar o quê? E nas escolas, infelizmente, o ensino público ele não trabalha dessa forma. Ele não trabalha com a realidade, como deveria ser, como a realidade funciona. Ele trabalha de uma forma fake, né? Então, ó, a matéria é essa, você precisa saber disso. Aí aqui tá a frase que resume. Você faz o resumo do resumo e apresenta no final e te dou a nota. Então aqui está o texto. Você escreve um resumo, me apresenta o resumo desse texto. No final da aula eu te dou a nota. Aqui está as fórmulas, aqui estão os dados. Você coloca os dados na fórmula, você copia a fórmula e os dados. Você faz a operação matemática, me entrega no final. Entende? Tudo bem, mas de onde veio a operação? De onde veio a fórmula? De onde veio a equação? Qual a lógica por trás? Como se deduz uma equação? Por que que essa frase aqui está no meio do texto? Por que que essa frase tem que ser dita dessa forma? Não pode ser dita de outra forma? Nada disso é incentivado ao aluno, sabe? Não existe um incentivo de você criar um pensamento crítico, questionar, duvidar, muito menos. Uma palavra-chave, principalmente para quem é cientista, duvidar. Para quem estuda, né? Ciências no geral, ciências da natureza. Duvidar. O cientista que não duvida não é cientista, né? E questionar, que é a palavra mais fundamental da filosofia, é o porquê, né? Não só da filosofia, mas do conhecimento em geral. É você falar o porquê disso, o porquê daquilo, você perguntar, questionar, querer saber o porquê das coisas. Sem o porquê não existe ciência, não existe filosofia, não existe conhecimento. Todo conhecimento ele nasce do porquê. E a gente percebe que quem participou do ensino moderno, e isso não existe nas escolas. E a consequência disso lá na frente vai ser alunos que, além de não saber, de não ter identidade, de não ter conhecimento próprio, formação própria, identidade própria, pensamento crítico, sabe? Não saber questionar, não saber argumentar, criar argumentos. Outra coisa muito importante, né? Além de não saber de nada disso, que deveria ser o básico a ser ensinado nas escolas, o básico. O aluno ele sai sem saber, sem rumo para a vida. Porque nada do que lhe foi ensinado tem âncora, raiz, certo? Lastro com a realidade. Tudo que lhe foi ensinado é fake, é superficial, é vazio, certo? E lá na frente, na vida profissional, quando ele sai da escola, sem rumo, sem saber o que fazer, a única opção que lhe resta é servir numa função de operário. É a única função que lhe resta, porque a vida toda, dentro da escola, nas atividades escolares, o que ele aprendeu foi
o que um operário de uma empresa faz: ouvir, aceitar a ordem, repetir, replicar e no final receber a sua nota, a sua recompensa. No caso do funcionário, o seu salário no final do mês. E essa é a realidade de 99% dos brasileiros, né? E quem tiver um pensamento diferente pode argumentar. Traz a argumentação nos comentários, porque a gente sabe que o ensino brasileiro ele foi moldado dessa forma. O ensino brasileiro ele não forma profissionais, ele não forma pensadores, ele não forma escritores, filósofos, ele não forma, né, pessoas inteligentes que têm capacidade de argumentar, de pensar por si mesmo, de criar ideias, criar suas próprias, né, seu pensamento crítico, trazer crítica para um argumento, um pensamento, certo? Não, fazer uma síntese entre diversos pensamentos, pegar dois pensamentos opostos e fazer uma síntese, tentar trazer um terceiro pensamento em cima desses outros, né? Não existe isso simplesmente não existe no ensino fundamental, nem no ensino médio, muito menos nem na faculdade, tá? E a partir daí você jamais vai ter empreendedores, né? O empreendedor, ele resolve problemas, ele tem que pensar, ele tem que questionar, trazer solução, né? Ele tem que perguntar o porquê, os porquês. Eles têm que trazer os porquês na mesa e trazer não só os porquês, mas as respostas dos porquês. Ele tem que trazer solução para os problemas. Ele tem que argumentar. Tudo isso o empreendedor faz. E sem essa base, não tem como você empreender. Sem essa base, não existe empreendedorismo, entende? E o que a gente vê é que a pessoa sai da faculdade depois de 20 anos de estudo sem saber, né, absolutamente nada, sem ter rumo nenhum para a sua vida. A única esperança dela é encontrar um emprego e ser um subordinado. Encontrar um chefe que vai te dar ordens do que fazer ou não fazer. Ele vai pegar aquela ordem, ele vai copiar, vai replicar, dia após dia, e no final do mês receber a sua recompensa. Ele não vai criar nada novo. Ele não vai trazer nenhum pensamento novo. Ele não vai atribuir nada novo na empresa. Ele não vai criar nenhum processo novo. Ele não vai melhorar nada no processo, porque ele só foi a vida toda ensinado a copiar. A copiar e recopiar. Copiar e recopiar. Né? E a tragédia do ensino público, do ensino escolar, né, seja ele desde o fundamental até o ensino superior, é justamente essa. Né? É justamente esse o problema do ensino no país chamado Brasil. E as consequências são essas. Consequências, a colheita já começou há muito tempo, né? Só que a gente parou para raciocinar e perceber o problema dessas consequências agora. Tarde demais, né? E muitas pessoas nem percebeu ainda isso. E continuam insistindo. Vai chegar, vai fazer uma faculdade, vai repetir, vai copiar. E infelizmente o mercado saturado, não existe vaga para todo mundo. A gente sabe que é muita oferta para pouca demanda, é muita oferta de profissional para pouca demanda de vaga, certo? A gente sabe que
O que tem de pessoa formada que não consegue trabalho, não consegue emprego e não tem rumo nenhum, porque não sabe empreender, não sabe criar um negócio, não sabe criar nada novo, não sabe inovar, trazer inovação, trazer um produto novo para o mercado, um serviço, um processo diferenciado. Simplesmente fica sem rumo, porque a vida toda ele foi ensinado a copiar, a receber uma ordem e copiar, receber uma ordem e replicar essa ordem. Felizmente esse é o sistema de ensino que rege o nosso país, né? Onde você é ensinado a ser subordinado a uma ordem, a obedecer essa ordem, copiar o que lhe foi dito para fazer e replicar, e assim sucessivamente. Então, para encerrar o vídeo, já ficou longo demais. Todos nós fomos enganados. Todos nós fomos enganados porque o ensino que nos foi passado é fake. Ele não tem rastro com a realidade. Ele não tem ligação nenhuma com a realidade. Tá? Então, a realidade é muito mais cruel. E quando a gente lida de cara com ela e percebe isso, às vezes é doído, é difícil. Mas infelizmente é a verdade, tá? É isso que eu queria passar por hoje e vou encerrando aqui. Até mais.